Olá, estudantes! Vamos começar mais uma aula bem legal. E hoje é matemática. Você gosta de matemática? Eu gosto de matemática. Então, vamos começar assim que eu fizer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo curto e encaracolado. Estou hoje com uma blusa amarela e estamos no cenário da Multirio. Temos o nosso quadro à minha direita, ao fundo alguns utensílios numa estante e a parede colorida. Agora sim, vamos falar de matemática e de figuras geométricas, as formas planas. Você já parou para pensar em formas planas? Vem comigo então. Bom, quando a gente pensa em formas planas, o que vem à sua cabeça? Na minha cabeça, eu começo a imaginar tudo que tem a ver com plano, como a mesa, como a parede. E olha, vou te dar alguns exemplos também que você vai identificar aí na sua casa. Figuras geométricas planas, comparando as figuras com objetos. Podem reparar, esse tipo de biscoito geralmente nós temos em casa. Ele tem o formato de um quadrado. E ao lado nós temos o azulejo. Também é muito comum nas casas, em alguns lugares que nós estamos indo no trabalho, na escola. E ele tem o formato de um retângulo. Continuando com as figuras geométricas, comparando ela com os objetos, nós temos a pizza, que tem o formato de um triângulo. Já perceberam quando vocês comem pizza na casa de vocês? E ao lado nós temos aí, ó, uma moeda, um relógio, um botão. Todos têm o formato de círculo. Bom, como vocês viram, eu trouxe alguns exemplos bem comuns e vou trazer outros aqui na nossa aula. Quando nós pensamos em figuras geométricas, nós podemos representar elas de algumas formas. Nós podemos utilizar palitos, qualquer tipo de palito. E isso para poder a gente perceber como que as figuras geométricas planas, elas têm um destaque para nos informar, nos fazer entender a questão da planificação das coisas. Por exemplo, a parede da sua casa, ela é plana, ela é esférica, ela é plana, ela é lisa, ela tem a superfície lisa, assim como a mesa. Podemos representar as figuras planas com os mais diferentes materiais. Olhe ao seu redor e perceba como as formas geométricas estão apresentadas nos objetos. Aí nós temos alguns palitos de fósforo e que eu ajustei de maneira que formassem figuras planas. Mas respondendo à pergunta, vamos observar mais adiante. Nas ruas há muitas placas de trânsito com figuras planas, como vocês podem observar essa daí, que tem um círculo, e logo ao lado uma com o formato de um triângulo. Figuras geométricas planas, figuras com apenas comprimento e largura. Quadrado. Olhem só, isso aqui é um quadrado? Bom, isso aqui na verdade é um cubo, tá? Quadrado é isso aqui. Essa parte aqui, ó, que é uma figura plana, então isso aqui é um quadrado, ok? E por coincidência, nós temos vários quadrados aqui também, ó, na composição da figura. Olha que interessante. Então, quando a gente fala de quadrado, é uma forma plana. Quando é plana, quando a gente fala em forma plana, é essa coisa aqui, ó, reta. Tá vendo? Então, é diferente disso aqui. Isso aqui é um cubo, tá bom? Então, só para você entender a diferença. Isso aqui é um quadrado. E olhem só. O quadrado possui 4 lados idênticos, tá? Então, é fácil identificar o quadrado. Vamos para a próxima forma. Triângulo. Pessoal, agora nós vamos perceber que o triângulo
possui 3 lados retos e podem ser idênticos ou não. Vamos para a próxima figura. Agora a forma do retângulo. Pessoal, agora a gente vai falar do retângulo. E eu trouxe esse livro para mostrar para vocês. Ele possui 4 lados, sendo que os lados opostos são iguais. Diferente do quadrado, que possui todos os lados idênticos. Agora vamos falar sobre o círculo. Vocês já viram essa tampinha aqui na casa de vocês? Eu acho que já. Ou por aí, em algum lugar, na casa da mãe, da tia. Pois é, essa tampa é muito fácil da gente encontrar. Por isso que eu trouxe ela como exemplo para vocês. De uma figura plana, círculo. Pois é, quando nós falamos de círculo, nós estamos falando de figura plana. Então tem que ser uma coisa assim, lisa, retinha. Mas olha só, para não confundir, quando você vê isso aqui, você chama de círculo? Não pode. Isso aqui é uma bola e o formato dela é uma esfera. Então, ó, não pode confundir, tá bom? Círculo, esfera. Mas eu vou te convidar para observar que também, em todos os lugares, na sua casa, por onde você passar, tem formas geométricas. Você quer ver? Planas. Olha só, vem comigo. Observem atrás de mim, tá vendo aqui? Nós temos vários círculos. Pois é, como o nosso arranjo de enfeite da nossa parede. Você percebe que dentro desses círculos nós aproveitamos para poder deixar ele ainda mais enfeitado, mais colorido, nós utilizamos alguns objetos de decoração. Tá vendo? Aqui no cenário nós temos círculos pela parede. E aí na sua casa, você tem algum círculo? Tem algum triângulo? E quadrado? Não sabe me responder isso agora? Não precisa. Pensa, observe e depois a gente vai conversar mais um pouquinho. Eu e você, ou você e seu professor ou sua professora, seus colegas de turma. Mas o legal é que você passe a observar por onde você passa, onde você vive, as formas geométricas planas, principalmente. Vamos embora. Como vocês podem perceber, figuras com apenas comprimento e largura são as figuras geométricas planas. E aí temos o quadrado com 4 lados, o triângulo com 3 lados, o retângulo também com 4 lados, assim como o quadrado. E temos o círculo, que não tem lado, porque temos apenas o contorno dele. Agora, nós vamos pensar um pouco. Vamos fazer uma atividade pensando em tudo isso que a gente já falou aqui. Por quê? Nós aprendemos sobre figuras planas para poder também calcular. Você sabia que principalmente pedreiro, pessoas que trabalham em obra, eles precisam calcular o tempo todo a área do azulejo? Pois é, porque assim eles conseguem fazer o cálculo de quanto vai precisar para fazer a obra. Mas não é só assim que a gente pode calcular, tem outras maneiras também. Por isso que nós aprendemos sobre as figuras planas. Vamos ver um desafio bem bacana, fácil e que vocês vão compreender o porquê da gente estar estudando hoje essas figuras. As medidas do campo de futebol. Como vocês podem observar, esse campo de futebol tem 68 de largura e 105 de comprimento. 68 metros e 105 metros. Bom, podemos encontrar o tamanho total do contorno da figura plana a partir de cálculos. Vamos observar? Primeira estratégia é somar todos os lados. E aí, o que eu fiz? 68 mais 68, 105 mais 105, que deu 346. Mas também
pode ser feito da seguinte maneira: pegar as duas medidas iguais, 68 metros de um lado e do outro, e multiplicar por 2, que dá 136. E 105 vezes 2, que vai dar igual a 210. E se somarmos 136 mais 210, dá também 346. Bom, vocês perceberam que na figura plana eu consegui usar duas estratégias de matemática, a adição e a multiplicação, para encontrar o que eu queria, o total da figura e do contorno da figura, que era, né, o nosso campo de futebol. Mas olha só, tem outras formas de calcular isso também. Mas essas foram duas estratégias que eu achei mais bacana para trazer para vocês como exemplo. E que vocês podem fazer também. Como eu falei anteriormente, as pessoas que trabalham com obra fazem com muita facilidade e estão sempre fazendo no seu dia a dia de trabalho. Mas vamos lá que tem mais coisa para a gente estudar. Vamos falar agora do Tangram. Tang, uma grande dinastia chinesa, mais Gram, de diagrama. Significado: diagramas chineses. Vocês já ouviram falar ou conhecem o Tangram? Pois é, olhem só que curioso. O Tangram tem essas peças aí e a partir dele nós podemos fazer figuras ou cálculos. Observem. Conhecendo o Tangram. O Tangram é formado por 7 peças. E aí vocês podem observar que está numerado. Então, a peça 1 e 2 são triângulos grandes. 3 e 4, triângulos pequenos. 5, triângulo médio. 6, um paralelogramo. 7, um quadrado. Viu, pessoal? Até o Tangram, que é um material que nós podemos utilizar para jogar, para brincar, para fazer várias atividades na escola. Será que você já brincou aí? Já fez? Já manipulou o Tangram? Porque eu sou professora de educação de jovens e adultos, como eu já falei, e eu sempre levo o Tangram para fazer desafios na sala de aula. Mas dá pra gente brincar também. Não é porque somos adultos que não dá para brincar na aula, né? Dá sim, a gente brinca um pouquinho e podemos fazer atividades, formas geométricas, fazer animais através usando o Tangram ali. Eu ia trazer um hoje, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque aí eu trago desafios também, vai ficar bem legal. Hoje eu queria só fazer com que vocês conhecessem as formas planas para poder vocês já irem internalizando como que a gente pode destacar isso aí. Mas agora vamos para o nosso desafio. Desafio: observe as formas geométricas onde você mora e por onde você passa para ir ao trabalho ou escola. Identifique e registre seu caderno. Se tiver dúvidas de como fazer essa atividade, converse com seu professor, sua professora ou um colega de turma. Pessoal, agora vamos relembrar o que a gente estudou hoje? Nós falamos sobre as figuras geométricas planas. Falamos do triângulo, do círculo, do retângulo, do quadrado e dos lados idênticos. Outras formas não têm os lados idênticos. O círculo, por exemplo, como eu falei para vocês, né? Nós temos um contorno aqui, por isso o círculo é uma forma plana. E olha só, o que é mais legal dessa aula é que vocês possam, a partir de hoje, perceber por onde vocês estão passando as formas geométricas. E aí vocês fiquem identificando, e aquilo é um círculo, aquilo é um quadrado, aquilo é um triângulo. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas aulas, tanto na presencial quanto aqui, enquanto estamos estudando pela TV. Mas olha, eu quero me despedir de vocês, porque já está acabando o meu tempo. Quero que vocês possam curtir bastante essa aula. Se tiver dúvida, não tem problema. Reveja a aula, fala com alguém, fala com seu professor, com a sua professora. Não fique com dúvida. O importante é estudar e não ter dúvidas, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até a próxima aula. Tchau, tchau!